8 horas e 25 minutos, de volta no Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa. Daqui a pouco vai estar editado em podcast, que fica só a parte aí do conteúdo, né? Sem intervalo, para você acompanhar na melhor hora do dia, e em nossas redes sociais também. Este programa fica lá disponível para você ouvir, assistir a hora que você quiser, e também, logo mais, reprise na Plena TV. Amanhã, alguns trechos aqui, partes dessa mesa redonda aqui, desse debate, desse encontro, no Jornal Folha da Manhã, impresso também. São 8 horas e 26 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Estamos conversando com o Alex Ribeiro Cabral, advogado e professor do curso de Direito da Estácio de Sá, e com o Orlando Tomé, estrategista político e articulista do jornal Correio Brasiliense, debatendo e discutindo aqui sobre a denúncia oferecida pela PGR ao Supremo, onde mostra um plano, né, um suposto plano para o golpe no Brasil por Bolsonaro e por seus aliados. O Orlando colocou muito bem, por que a gente fala suposto? Também explicou muito bem, não precisa nenhum retoque, mas só para desencargo aqui da gente, até que seja provado ao contrário, todo mundo é inocente. Então, você tem toda uma questão, né, envolvendo esse processo, e tudo pode ser esclarecido, tudo pode ser explicado, que, né, não foi bem assim, que não tinha minuta do golpe, mas tem. Enfim, é aquilo. O que a imprensa trata é exatamente isso. Você é apenas suspeito até que seja julgado e condenado em qualquer outro caso. No primeiro bloco a gente começou abrindo o programa com o doutor Alex. Deixa eu trazer o Orlando. Eu quero te perguntar, Orlando, você já deixou muito claro aqui alguns pontos importantes, já falou sobre o grupo de Bolsonaro, mas eu quero entender, na sua opinião, na sua visão, o que vai ser do Bolsonaro e do bolsonarismo. E eu acho assim, tem pouca gente falando sobre um provável uma provável absolvição nesse processo. Se é que é possível, e, enfim, dizem que cabeça de juiz é aquela história. Mas eu quero entender, ele pode sair maior desse processo, ele pode sair mais fortalecido, e aí talvez independe da condenação, ou não, mas, sobretudo, se ele for absolvido. Como é que você entende esse momento, Orlando? Bom, eu acho que Bolsonaro, condenado, preso, inelegível, continuará sendo uma força política muito importante no cenário brasileiro. Mas, se ele for condenado, preso ou não preso, se ele não puder disputar as eleições, ele vai tentar de todas as formas, como ele já vem fazendo, impedir que surja um sucessor para amealhar os seus apoiadores numa disputa eleitoral. Porque ele sabe também que, se ele passar rei morto, rei posto, se ele não estiver disputando as próximas eleições, com o nome dele lá na urna eletrônica, esquece, ele não tem, o Bolsonaro não tem o tamanho, a influência de um Trump, por exemplo, que consegue fazer o que faz nos Estados Unidos, em grande parte, pela sua trajetória empresarial na área de mídia e pela forma como a política americana se desenvolve. Lá você tem financiamento privado, arrecadação direta por colégio eleitoral, enfim. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele inelegível e ou preso, ele cresce
como mártir, como vítima, junto aos seus apoiadores, vai receber dos eventuais sucessores de seu grupo na disputa eleitoral a promessa de que irão anistiá-lo, como Trump fez com todos os criminosos do dia 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, foi um dos primeiros atos, mas ele perde relevância. O Bolsonaro, muita gente me critica quando eu falo que o Bolsonaro é politicamente inteligente. Eu acho que ele é politicamente inteligente. Ele não é um idiota. E ele sabe disso, tanto sabe disso que o que se especula é que ele queira colocar o filho ou a esposa como os candidatos do grupo na eleição. Só que esses nomes não unificam o campo da centro-direita e da direita. Não unificam. Então, acho muito pouco provável. A outra hipótese é, se ele conseguir que o julgamento não se conclua, se postergue ao longo de 2026, é ele usar a mesma estratégia do Lula. Registra o nome dele, coloca o filho como vice, e na hora H, se ele não puder concorrer, renuncia e põe como fez o Lula com Haddad em 2018. Acho pouco provável. Né? Eu acho que, pelo que eu tenho lido na mídia, né, e nos analistas na área jurídica, a tendência é que há uma expectativa de que o julgamento dessa primeira leva de denúncia ocorra ainda este ano. Né? E o sintoma disso já foi ontem, quando a defesa pediu um prazo de 83 dias para apresentar e o ministro negou. Né? Então, há uma perspectiva de acelerar. Já se fala que essa primeira turma poderá ampliar o número de sessões, de 1 para 2 sessões semanais para poder acelerar o processo. Então, eu acho que, e por fim, em relação a essa declaração de que pode se matar na prisão, coisa que não vale, eu lembro de que um dos principais aliados de Bolsonaro, que é o Silas Malafaia, há coisa de 6 meses, veio a público para dizer que o Bolsonaro estava deprimido e que chorou com ele no telefone. Então, mas eu acho que tudo isso é parte dessa estratégia pensada. Eu diria que hoje o maior esforço político que o grupo do Bolsonaro vai jogar peso em três ações. O projeto da anistia no Congresso Nacional, que não será fácil de ser aprovado, o projeto de mudança na lei da ficha limpa, que, por incrível que pareça, tem, na minha opinião, mais chances de ser aprovado, porque ultrapassa os interesses do grupo do Bolsonaro, tá certo? E a terceira ação é o fazer a ação política na rua e nas redes para se manter como o único capaz de derrotar a reeleição do atual presidente. Então, acho que são os 3 movimentos. Não acho que, no plano jurídico, eles estejam apostando em vitória. Tá certo? Então, essa é a minha visão. Em relação ainda ao jurídico, eu quero fazer uma outra observação que eu vejo em alguns grupos de pessoas que estão convencidas da culpabilidade do Bolsonaro e das pessoas ali denunciadas, mas que ficam incomodadas com a atitude do STF de destruir, como foi destruída a Lava Jato pelo STF, e particularmente com essas últimas decisões do Dias Toffoli, que saiu anulando todos os processos, Léo Pinheiro, da OAS, ontem ou anteontem, o Palocci, e criando e aí eu queria ouvir o Alex, né? Criando o que me parece, que muita gente chama de uma jabuticaba, porque ele anula as sentenças, né, decorrentes das colaborações, mas não anula as provas nem a colaboração. Então, como assim? A colaboração baseada em provas que levou à condenação por esses crimes continua valendo, mas os crimes cometidos não. Então, isso eu acho, e isso gera, ontem mesmo o Merval Pereira, na coluna dele, fala disso, quer dizer, o
o receio de, mais adiante, uma decisão, por exemplo, que condene o Bolsonaro agora, seja revista por uma outra composição do Supremo, por uma outra conjuntura política, né? Eu acho que isso essa insegurança, né, que gera insegurança jurídica, mas nesse caso menos a jurídica e mais a política e a presença, a visão disso na sociedade. Quer dizer, as pessoas têm medo. Eu insisto que, na minha avaliação, não de jurista, mas na avaliação política, eu acho muito difícil o Bolsonaro não ser condenado nesse processo. Se vai ser preso ou não, não sei, mas a condenação acho que não reverte a inelegibilidade e acho que, em algum momento, o debate no campo da direita política brasileira vai ser desinterditado para que surja alguma candidatura que consiga representar do centro-direita à extrema-direita, mas sem ser de extrema-direita. Então, eu acho que é isso e que nós vamos caminhar no plano da política. Alex, você quer fazer a gentileza de responder, então, aí ao questionamento do Orlando? E também quero te pedir para que você faça a sua participação também, na sua opinião, no campo da política. Por favor. Obrigado. No caso, sim, Orlando tocou em vários pontos, né, importantes, entre os quais aí esse projeto de anistia, né, que de fato eu também concordo, Orlando, pelo andar da carruagem, pela quantidade de provas que foram, provas, assim, grosseiramente falando, provas de forma técnica, tão somente, né, a prova em contraditório no processo judicial, mas pelos elementos que já foram levantados, né, pela polícia, é muito difícil, né, pela robustez dessa denúncia de que o Bolsonaro escape de uma condenação. É até estranho a gente falar isso tão no início do processo, mas por quê? Como eu comentei inicialmente, né, os envolvidos facilitaram muito o trabalho da polícia no sentido de não terem o menor receio de esconderem os crimes que estavam cometendo. Talvez imaginando que, de fato, né, fossem conseguir permanecer no poder. Se eles conseguissem permanecer no poder, ou seja, se esse golpe de Estado fosse, de fato, bem sucedido, né, a gente não estaria aqui discutindo nada disso, a gente nem saberia de todos esses pormenores que a gente ficou sabendo, porque, né, a investigação somente chegou a esse ponto porque a gente ainda está no Estado Democrático de Direito, né? E lembrando também que aí volta essa questão da anistia, né, que sempre está muito em voga. Eu acho que é uma estratégia, assim como o Orlando falou, porque já vem ali no horizonte que a condenação, né, é algo bastante provável. Mas é importante a gente também comentar que a briga não vai terminar numa possível aprovação da lei da anistia, né? Vamos dizer que hoje é difícil, pelo que se ouve de notícia do Congresso, é difícil que se consiga essa aprovação. Mas vamos dizer que se aprove. Vamos lá, vamos tanto esses envolvidos aí nos atos do 8 de janeiro, em todos essa suposta, né, tentativa de golpe, de abolição do Estado democrático, vamos dizer que eles sejam anistiados pelo Congresso. Com certeza seria essa lei de anistia questionada numa ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. O STF ia dar a palavra final para dizer se essa é uma lei inconstitucional ou constitucional. Aí, de novo, a gente ia criar uma tensão entre o STF e o Congresso, porque o STF provavelmente consideraria essa lei inconstitucional, porque como você vai... Como que seria constitucional anistiar pessoas que tentaram derrubar o Estado Democrático de Direito? A gente tem que lembrar que a anistia lá que aconteceu na época, né, do governo militar, da ditadura, aquela anistia aconteceu sob a égide de uma Constituição que não era uma Constituição democrática, né?
Era a Constituição de 1967. Não era uma Constituição democrática, era a Constituição de um governo ditatorial. E agora está se propondo uma anistia para beneficiar pessoas que tentaram derrubar, destruir o Estado Democrático de Direito. E como que a Constituição do Estado Democrático de Direito se coaduna, como que ela como que ela se coaduna com isso? É incompatível, de fato é incompatível. Então, a briga vai se estender. Eu sinceramente, pelo que eu vejo no noticiário, não acho que haja... É claro que o Bolsonaro está tentando aí, não vai fazer essa manifestação, né, que o Ramos citou no dia 16, ele vai tentar criar um suposto clamor popular pela lei de anistia, mas não acho que o Congresso vai embarcar nessa. Mas ainda que fosse aprovado, essa discussão vai seguir no Judiciário. E mais, pode ser que lá à frente, vamos imaginar aqui um presidente do campo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro está inelegível pelo TSE, né? Então já está inelegível. Então não pode ser candidato. A questão agora da condenação criminal dele vai, né, então, somente aumentar os problemas dele com a justiça, no sentido porque esse processo também, provavelmente, em ele sendo condenado, tendo em vista a gravidade dos crimes, seria aqui aplicada uma pena superior a 8 anos, o que levaria ele à prisão, né, regime fechado. Então, ele vai, de fato, ter muito mais problemas com a justiça do que tão somente uma inelegibilidade. Mas vamos imaginar ainda lá na frente, pensando lá na frente, no futuro presidente da República, a partir lá de 2027, que seja no campo do Bolsonaro, uma pessoa que ele, porventura, tenha apoiado, essa pessoa vem com a ideia de um indulto, né? Tal como o Bolsonaro fez com o Daniel Silveira, né? Aí, de novo, com certeza, o STF seria chamado para questionar se esse indulto tem validade, assim como fez com o Daniel Silveira, e o STF derrubou, né, o indulto ao Daniel Silveira, porque considerá-lo também inconstitucional. Então, assim, a gente está... Essa série, né, chamada Brasil, cada capítulo dela não dá indicação de que ela não vai... o fim dela está muito longe, né? Assim, de fato, a gente entrou num campo de batalha política muito ferrenha, assim, o centro realmente perdeu completamente o espaço, né? E muito, acho que por conta também das redes sociais, porque as redes sociais elas se movem, elas vivem, né, dos extremos, né? Uma opinião extrema na rede social é que ela ganha engajamento. A opinião mais centrada, ela fica, ninguém curte, ninguém lê, ninguém, né? Então a gente vive uma seara muito complicada. Só para complementar a questão lá do Toffoli, foi uma decisão de anteontem, salvo engano, ficou um pouco escondida, porque, né, todo mundo só fala da denúncia da PGR. Eu entrei aqui rapidinho na decisão, uma decisão um pouco longa, mas ele está dizendo, né, nessa decisão que está anulando ali os atos praticados no processo contra o Palocci. Ele está acatando um pedido da defesa do Palocci para declarar a nulidade, né, dos atos praticados pelo então juiz Sérgio Moro, por considerar que aquele processo, também em face do Antônio Palocci, tinha vinculação do Moro com os procuradores, ou seja, foi um acerto entre o que violou ali o devido processo legal. O juiz não pode ser acusador, ele tem que ser imparcial. Só que ele não anula a colaboração premiada em si, porque aí ele dá uma justificativa dizendo que isso não foi objeto do requerimento do Antônio Palocci, e diz que a colaboração premiada em si ela trazia benefícios ao Palocci, que, portanto, sem o pedido dele para anulá-la, ele não poderia cancelar. Assim, foi que ele encontrou ali de justificativa, tá? Mas eu acabei lendo aqui muito rapidamente, fiquei focado mesmo só na questão da PGE, porque todo mundo só fala disso, e era tema da nossa aqui entrevista, mas, de fato, é uma possibilidade, sim, né? Os órgãos
do judiciário, como o STF, eles são né, vai se mudando a composição, né, de acordo com a aposentadoria e tal. É possível que mais adiante venha a uma decisão do STF ser revista em grau de recurso. Eu até falei que essa própria decisão da turma pode ser objeto de recurso, a depender de como será o julgamento, se for julgamento unânime da turma, vai ser muito mais difícil. Os recursos vão ser, as possibilidades vão ser mínimas. Mas se não for julgamento unânime, se for, por exemplo, 3-2 para a condenação de Bolsonaro, aí já abre um leque de recursos maiores para o plenário, né? Então, Alex, aproveitando isso que você está falando, uma dúvida. Vamos imaginar que a primeira turma, por unanimidade, condene o Bolsonaro, mas não haja unanimidade na dosimetria da pena. Isso abriria também espaço para recurso ao plenário? Sim, também abriria. Seria a hipótese aqui de embargos infringentes para tentar fazer com que o plenário reveja a questão da dosimetria. Qualquer questão que seja prejudicial aos réus naquele processo, seja no aspecto da condenação ou no aspecto da dosimetria da pena, se não houver ali unanimidade, isso vai abrir um leque maior de recursos. Deixa eu só colocar uma questão aqui de tempo que a gente falou. Você acabou não emitindo a sua opinião política sobre... Você está sem microfone, Cláudio. Ah, perdão, desculpa. Desculpa, você acabou não colocando, Alex, o seu comentário sobre a política, como você vê, e você falava sobre um comentário que o Orlando fez da eleição de 2022. A gente estava conversando aqui depois em off, né, sobre o Orlando, ele inicialmente considerou que a eleição de 2022 foi mais uma derrota do Bolsonaro que uma vitória do Lula, né? Depois a gente estava conversando aqui durante o intervalo, que eu ouso discordar um pouquinho, no sentido de considerar que foi um pouco dos dois. Foi a derrota do Bolsonaro, sim, tinha uma eleição de caráter, me parece, mais plebiscitário, né, se o Bolsonaro vai continuar ou não, mas foi muito vitória do Lula também, porque se não fosse uma figura política da envergadura do Lula, toda a popularidade que ele tem, dificilmente alguém seria capaz de derrotar Bolsonaro, né? Porque o Lula, ele estava conversando aqui, ele parte de um piso de votos muito alto, independente da eleição, desde de 89 para cá, o Lula praticamente sem fazer nada já tem 30% dos votos, né? Ele já parte de 30%, então chegar de 30% para 50% mais um, é muito mais fácil do que a Simone Tebet e o Ciro saírem de 4% para 50% mais um, né, dos votos. Então, se não fosse o Lula, provavelmente, de fato, o Bolsonaro teria sido reeleito. Quer comentar, Orlando? Eu concordo com essa avaliação do Alex. Está correta essa ponderação. E só uma sugestão, não sei se você já leu, Alex, o livro do Felipe Nunes, do Thomas Traumann, Biografia do Abismo, em que ele faz uma leitura por isso que eu não você estava falando da dificuldade do centro, né, político, né? Eu acho que nós ainda estamos distantes da construção de uma alternativa eleitoral viável que não seja polarizada, porque o comportamento das pessoas, e isso eles tratam no livro. Se você não leu, eu recomendo que leia, porque é muito interessante. Traz avaliação e dados, né? O comportamento, o fator de decisão das pessoas deixou de ser aquilo que o James Carville falava, né? É economista, para ser coisas mais dos valores, do comportamento, das atitudes, das crenças, né? Então, as pessoas se movem muito mais por isso. Por exemplo, nós vimos agora a eleição do Trump nos Estados Unidos, em que a macroeconomia norte-americana estava indo razoavelmente bem para bem, a microeconomia não, porque os preços tinham inflação, tinha preço, mas o que determinou a vitória do Trump, que está consolidado no slogan do MAGA, né, é a ideia e tanto assim que os primeiros decretos dele, que foram mais relevantes, foram aqueles que recuperam a ideia não da América do século XX, mas a América do século XIX, colonialista, né? O sonho de
pegar a Groenlândia, pegar o Canadá, juntar tudo, né? Mudar o nome do Golfo do México, tudo isso é parte desse sentimento nacionalista, xenófobo, né? que hoje graça no mundo, não apenas nos Estados Unidos, não apenas no Brasil, mas na Europa. Então, é um livro que vale a pena ver, e ele mostra nesse livro que, ao contrário do que muita gente avaliava em 2022, quem deu a vitória ao Lula foi o Nordeste. Eles mostram, e aí é um dado do Felipe Nunes, que é muito interessante, West, ele mostra assim, não foi. O Lula teve no Nordeste, no Norte, no Sul e no Centro-Oeste o mesmo patamar histórico de votos do PT. Aonde o Lula cresceu a votação, mesmo perdendo, foi no Sudeste. Ele perdeu no Rio, perdeu no Espírito Santo, perdeu em São Paulo e ganhou por um photochar em Minas. Mas a soma desses votos para ele deram a diferença final. Então, a gente cria alguns sensos comuns que, quando você vai pesquisar, você vai ver que não é bem assim. Por isso que eu acho que nós não vamos... Muita gente fala que o Caiado, o Tarcísio, que são pessoas notoriamente autodeclaradas de direita, né? Por que eles não largam o Bolsonaro ou o bolsonarismo? Porque eles sabem que precisam dessa franja que vai de 16% a 20% daqueles bolsonarismo consolidado, radical, sem o que não ganha eleição. Então, eu acho que essa... Então, quando você falou aí que a vitória do Lula só aconteceu porque era o Lula, é verdade. Quer dizer, foi a derrota do Bolsonaro, mas que só foi possível porque o outro candidato era o Lula. Você tem toda a razão. Pelo patamar histórico que ele tem, pela liderança política que ele que é indiscutível. Acabou sendo... O maior cabo eleitoral de Lula acabou sendo o próprio Bolsonaro. E que também, se tem mais uma semana de eleição, ficava complicado para Lula. Também tem isso. É verdade, não. Cláudio, não é só isso, não. O que levou a segmentos de centro ou de centro-direita no eleitorado, não estou falando de lideranças ou de partidos, estou falando de pessoas, né? A rejeitar o Bolsonaro? Ficou muito marcado o comportamento dele na pandemia. Um comportamento que tinha requintes de crueldade nas declarações, né? Então, isso o próprio Ciro Nogueira, né, que foi ministro dele, que é do Centrão, né, é senador, ele falava, se o Bolsonaro não falasse algumas dessas barbaridades, ele teria a chance de ganhar a eleição. Porque é muito difícil, numa disputa com reeleição, o candidato no cargo perder. Para perder, ele tem que fazer muita bobagem. E quase que o Bolsonaro ganhou, mesmo fazendo essas bobagens. Então, enfim, não é trivial. Política não é trivial. Política não é ciência exata, mas é ciência. É ciência. Bom, você falou de Minas, e Lula ganhou em Minas para manter aquela tradição. Quem ganha em Minas vira presidente. Não tem essa coisa? Se é coincidência, fato, é impressionante, Alex. Você pode reparar, os últimos presidentes da República perderem tudo, ganham em Minas. Ganhou igual, assim como mas essa. Por que? Você sabe por que isso, Cláudio? Eu não sei. Alex? Pela composição sociodemográfica do estado de Minas. Você tem o Triângulo Mineiro, que é muito paulista, no sentido da renda. Você tem o Nordeste de Minas, que é muito Nordeste, Norte e Nordeste, pela pobreza e o Vale do São Francisco. E tem a Zona da Mata, que é de classe média, como o Rio de Janeiro. Então, ele mescla. O estado de Minas tem essa composição sociodemográfica. E se você pegar o resultado das urnas, segmentado, e eu, como faço consultoria política, eu tenho que olhar esses dados, né? Se você olhar onde o Lula ganhou e onde o Bolsonaro ganhou em Minas, isso fica muito claro. Bolsonaro ganhou no Triângulo Mineiro, Bolsonaro perdeu no Nordeste, ficou dividido na Zona da Mata, entendeu? Perfeito. Bom, um programa só, evidentemente, que não dá para tratar de um assunto complexo como esse. Cara, é impossível, apesar da inteligência dos senhores, mas e eu tentando atrapalhar pouco. Mas vamos lá. Isso é bom que a gente fica com um compromisso aqui de voltar e tentar fazer esse exercício novamente aqui de esclarecer os pontos mais complicados para que o nosso seguidor, o nosso ouvinte possa buscar aí uma fonte de informação.
E aí eu vou fazer minha última pergunta ao Alex, depois fecho também com o Orlando e vocês ficam à vontade para fazer o encerramento. Mas olha, eu acho que também é uma coisa interessante para a gente entender o seguinte: o Orlando trouxe uma coisa importante que foi a defesa de Bolsonaro buscar um alongamento no prazo de resposta de 15 para 83 dias. E aí deixa muito claro, repito, como o Orlando falou, deixa muito claro uma tentativa de prorrogar o prazo ao máximo para que esse processo se arraste sem ser concluído, julgado e sentenciado até as próximas eleições no ano que vem, pois estamos há 1 ano e 8 meses. Enquanto que, por outro lado, o Alex revelava para a gente que antes do programa que, e eu entendi assim, a Procuradoria-Geral da República não usou lá de um número maior de testemunhas, já que podia arrolar outras testemunhas, justamente, e aí para mim fica claro, uma tentativa de adiantar o processo. A pergunta para você, Alex, esse processo, nesse métier jurídico que você conhece bem, termina esse ano? Pode ir para o ano que vem? E se for para o ano que vem, como que fica essa conclusão desse julgamento? Então, muito boa pergunta, mas difícil de responder, porque tendo em vista que a gente vai ainda ter conhecimento de quem serão, de quantas serão as testemunhas, né, que as defesas vão rolar, isso vai influenciar bastante no tempo do julgamento, né? Porque ali, o que acontece? De fato, a PGR, ela rolou tão somente 6 testemunhas, porque, acho que na visão, né, na estratégia da PGR, ela considera que muito do que ela precisava provar já está provado documentalmente, né, pelo levantamento também das informações, dados que foram extraídos de celulares dos denunciados e de outras, dos indiciados, que também não foram ainda denunciados, mas serão logo em breve, alguns dos demais indiciados. Então, e até também no sentido da estratégia da própria PGR, no sentido de não alongar tanto o julgamento, talvez por isso ela tenha colocado um número menor de testemunhas do que ela poderia fazê-lo. Para as defesas, são 8 por enquanto, né, os denunciados, provavelmente, assim, cada um deles tem direito, né, a 8 testemunhas para cada fato que foi atribuído a eles. Então, como são aqui 5 crimes, para cada fato, para cada crime, seriam 8 testemunhas. Então, você vê que cada um ali dos denunciados pode se valer de 8 testemunhas para cada fato contra ele, para cada fato que ele foi incriminado. Então, eu sou péssimo de matemática, mas 8 vezes 5 dá 40, né? Dá 40 por denunciado. E são 8 denunciados, agora vai me forçar aqui a memória, mas 40 vezes 8, 320. A gente pode chegar ao número de 320 testemunhas num processo. É muito testemunha, é muita audiência. Então, se os denunciados forem com esse intuito de fato colocar o maior número de testemunhas possível, a gente pode ter um julgamento, sim, demorado, né? Que pode com certeza não terminar esse ano, tá? Mas a tendência é que o tribunal vai dar prioridade, talvez até do ponto de vista lá político, a essa discussão, né? Embora uma coisa não devesse se misturar com a outra, mas no mundo dos fatos a gente sabe que mistura. A ideia é que o STF não gostaria que esse julgamento adentrasse o ano eleitoral, para não trazer essa influência para o ano eleitoral, mas sim, uma estimativa é que a gente vai depender do que as testemunhas, de quantas testemunhas ali os réus vão rolar, para a gente saber de fato. E outra pergunta sua, já não me recordo. Né? Foi a questão da... Para o ano que vem, isso fica para o ano que vem, isso vai embolando. Isso não tem uma previsão exata para fazer sobre isso?
Não Não, não dá. tem previsão exata. É o andamento do processo, assim. E os processos nos tribunais, né? Assim, como eu falei, o STF, né, tem várias competências, né? Uma delas é julgar ações penais originárias, mas é só uma delas. Então, enfim, é difícil prever, mas o que a gente escuta de fato de notícia é de que eles vão tentar adiantar ao máximo para esse ano, mas isso acho que pode ficar prejudicado, pode ficar para o ano que vem, porque. Tá, você falou também sobre a questão do alargamento do prazo da defesa, né, para 83 dias. Realmente, assim, é inusitado. Eu considerei assim um requerimento inusitado. Esse é um prazo legal de 15 dias. Assim, não é de praxe, tá? A defesa fazer um requerimento desse sentido. A gente, por exemplo, quando está advoga aqui no processo criminal, sabe que tem um prazo de 10 dias para apresentar a defesa, não passa pela nossa cabeça pedir um prazo de 50 dias. O prazo está definido na lei. Então, qual a É, discussão que há sobre isso, né? e também tem. Então, Não, desculpa, também tem a questão do 83, sei lá. Costuma ser assim meio que redondo, não? 30, 60. Você pede assim. então eu não tive acesso a essa petição da defesa. Provavelmente ele quis fazer um paralelo com o prazo que a PGR teve para preparar a Bom. denúncia. Pode ser que, né, que tenha sido isso. Isso aí, isso aí. Mas o prazo é definido em lei, então não tem muito espaço ali de. Então, de fato, me pareceu um requerimento inusitado. Perfeito. Cláudio, Sim, deixa eu fazer uma pergunta por para o Alex. favor, vai lá. Nessa conta aí das 320 testemunhas, há algum impedimento, por exemplo, vamos imaginar que o Cláudio seja indicado como testemunha por um dos denunciados. Ele pode ser indicado como testemunha no mesmo crime que está sendo denunciado pelos outros denunciados? Ou seja, Pode. a gente pode ter 320 testemunhos, mas não necessariamente 320 pessoas. Faz sentido isso? Ah, sim, entendi. Não, mas aí no caso, aquela testemunha que vai comparecer, uma vez, né, a audiência vai acontecer. Primeiro, as testemunhas de acusação serão ouvidas, a testemunha de defesa. Se houver coincidência entre testemunha A sendo da defesa X, Y e Z, ela vai ser ouvida naquele mesmo ato por todas as defesas. Então, isso, de fato, encurta o caminho. No sentido. Não, É. curto caminho, não sei, porque se ele vai ter que ser ouvido, vamos imaginar o seguinte: Bolsonaro indica o Tarcísio como testemunha na acusação lá de tentativa de golpe. Isso. E indica o Tarcísio também na acusação de dano ao patrimônio. O Tarcísio vai responder, vai prestar testemunho nas duas ações, não é isso? Elas são separadas. Ou é uma coisa só? Ou seja, vai ter uma audiência para ouvir o Tarcísio, vamos dizer assim, e mais X testemunhas. Quando o Tarcísio... Naquela denúncia. Nessa denúncia. A gente... entendi. Ou seja, o denunciado é que comanda a testemunha. Ou seja, ele está denunciado de 5 crimes, ele apresenta 8 testemunhas por crime, mas essa testemunha ela é ouvida para todos. Se ela tiver em todos se a mesma testemunha estiver em todos os crimes, ela é ouvida de uma única vez? Isso, exatamente. Então, quando ele for convocado lá como testemunha, a defesa vai ter a oportunidade de fazer perguntas a ela sobre o crime A, o crime B, o crime C, e não vai precisar voltar em outra data para responder sobre outro crime, não. Ela vai, naquele dia ela vai esgotar o depoimento dela. Perfeito. Se for interessante para a defesa, né? Mas se ela quer postergar, ela pode ir deixando, né? Não, mas aí no caso, pelo andamento do processo, sim, quando a testemunha é convocada para comparecer à audiência, ela vai ser convocada e as defesas estarão presentes e terão oportunidade naquele momento de fazer todas as perguntas que entenderem cabíveis. Uma vez que a testemunha é dispensada, acabou. Não vai ser ouvida mais nesse processo. Pode ser ouvida em outra ação penal que venha a ser ajuizada depois. Né? É até interessante, né? Porque a gente tem aqui muitos elementos, né? A gente assim, se a gente pensar, né, o Freire Gomes, por exemplo, né,
e o Batista Júnior, que são lá, que eram os comandantes lá do Exército da Aeronáutica, eles são testemunhas primordiais, né? A gente vai ter que verificar se eles vão manter o que eles disseram perante a investigação. E agora, porque assim, quando eles fizeram depoimento lá perante lá a delegacia da Polícia Federal, não tinha a defesa ali presente, né? Agora as defesas, né, uma vez sendo recebida essa denúncia, as defesas vão estar presentes, vão poder fazer perguntas ao Freire Gomes, no sentido de desacreditar a versão que ele apresentou à polícia inicialmente. A gente vai perceber também se essas testemunhas de acusação, se elas vão se manter firmes no sentido do que elas disseram lá em sede policial, porque o que vale mesmo no campo, né, da prova testemunhal é o que é dito em juízo, é o que é dito em ambiente de contraditório, né? Então isso vai ser muito, muito interessante de acompanhar o que essas testemunhas de acusação vão ter a dizer quando forem chamadas a depor, porque se elas, vamos dizer assim, voltarem atrás, que não era bem assim, isso evidentemente vai prejudicar a tese da acusação, né? Isso vai ser muito interessante de acompanhar. E também, porventura, interrogatórios de Bolsonaro, né, que vai ser o último ato ali da instrução processual, vai ser o interrogatório dos, porventura, réus, caso virem réus, se a denúncia for recebida. Então, a gente vai ter... não sei se... Será que o Bolsonaro vai fazer uso do direito ao silêncio? Não sei. Será que ele vai querer falar? A mesma coisa, Ramagem, Anderson Torres. E é curioso, a gente estava vendo ontem a lei, a lei 14.197, né, que alterou ali o Código Penal, ela revogou aquela antiga lei de segurança nacional, a lei da época da ditadura, e essa lei 14.197, que incluiu no Código Penal, né, os crimes de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ela foi aprovada pelo Congresso em 2021. Existia uma pressão ali no Congresso, olha, a gente tem aqui uma lei de segurança nacional da época da ditadura, para combater afrontas ao então governo, né, que era o governo ditatorial. Não faz sentido, essa lei já está anacrônica, a gente precisa modernizar. E aí veio essa lei 14.197, que alterou o Código Penal, incluiu, né, alguns artigos ali, alterou a redação de alguns artigos da Lei de Segurança Nacional, fazendo como a gente pode dizer assim, adequando, né, aqueles artigos à Constituição, né, do Estado Democrático de Direito. E, inclusive, nessa Lei 14.197 tinha a previsão do crime de fake news, né, e o Bolsonaro vetou, mas o Bolsonaro não vetou os outros trechos da lei. E é curioso que quando a gente vai lá no final da lei, está prevendo os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito, quem assinou a lei? Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres, Braga Neto, Augusto Heleno, todos que foram denunciados agora. Há quem diga que isso aí é um forte aliado dele. Como que alguém assina uma lei contra o golpe e vai querer dar golpe? Há quem diga mas isso. A lei, ela foi... A lei, ela é de setembro. É curioso, porque a lei ela é de setembro, né, de 2021, essa sanção, e o PGR diz que a organização criminosa ela começou para questionar as urnas e tal, no sentido de tentar abolir o Estado violento de direito, mais ou menos nessa época, agosto de 2021 e tal. Mas o Bolsonaro sabia também que se ele vetasse integralmente essa lei, provavelmente seria derrubado. Então, existe uma questão ali política também envolvida que, né, e ele vetou, e o fato dele ter vetado a questão das fake news é bem também peculiar, né? Existe um crime que foi aprovado e ele vetou, dizendo que não. Enfim. Gente, 9h09. Assim, por mim ficaríamos aqui, mas a gente tem mais dúvidas, tem mais questões, tanto políticas quanto jurídicas, mas a gente tem que seguir com a nossa programação. E eu estou muito satisfeito, muito feliz, não pela minha participação aqui, a minha missão aqui era não atrapalhar. Eu acho que eu atrapalhei pouco. Pelo talento de vocês que eu pude contar hoje para poder exatamente fazer esse exercício aqui de tentar entender esse Brasil que o Alex falou, né? Que é uma série sem fim. Não tem fim, não. E aí, dois comentários aqui, e exatamente aquilo que a gente falava lá no começo, é a pegada da internet.
Justiça sem impessoalidade não é justiça. A mudança da composição do STF pode alterar o entendimento, disse Marcos Vinícius F. Oliveira. O Maurício também fala sobre isso. Maurício Batista, nosso ouvinte aqui, campeão número 1, ele diz aqui, ó, pergunto, acha que Alexandre deveria se sentir impedido? Foi a primeira resposta, meu caro Maurício, né, aqui dada pelo doutor Alex na abertura deste programa. Então, meu caro, a gente começou pela ordem alfabética abrindo o programa, eu fecho agora pela ordem inversa, agradecendo muito ao nosso brilhante e muito querido. Aliás, eu ontem fui dormir, eu durmo muito cedo, né? Porque eu acordo muito cedo. E, assim, não vai dar para assistir o jogo do Botafogo, vou torcer pros caras, né? E aí, bicho, eu não. Cheguei hoje aqui na rádio, Beto, ó, Orlando, acho que nem vai querer participar do programa hoje. Falei, que isso, cara, é profissional, não tem isso não. Mas foi lá o jogo, primeiro, tem a volta, né? E a volta aí o couro vai comer aqui no tapetinho, né, Orlando? Obrigado por hoje, amigo. Imensa satisfação. Estou sempre à disposição, é sempre um prazer participar aqui. Prazer conhecer o Alex, tanto pela competência como pela simpatia e o didatismo da explicação. Dizer que, para nós, botafoguenses, ô Cláudio, a temporada começa em abril. Em Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Até lá é tudo aquecimento, entendeu? Então, não temos técnico ainda, estamos montando elenco. Isso é verdade. Foi o clube que mais gastou na contratação, agora gastou 500 milhões. Eu não estou preocupado com isso. Acho que podemos ganhar na semana que vem, mas também se não ganhar, pouco importa. Faz parte. Eu assisti o jogo ontem, entendeu? Agora, em relação ao nosso tema aqui do debate, acho que muitas águas ainda rolarão debaixo dessa ponte. Acho que daqui a algum tempo nós vamos ter mais clareza, né? Acho que depois que o STF provavelmente vai aceitar a denúncia e transformar os 8 denunciados em réus, aí eu acho que nós vamos ter mais oportunidade de debater os desdobramentos. E, muito provavelmente, nós vamos ter transmissões ao vivo desse processo na primeira turma. Então, não vai faltar espaço e assunto nas redes sociais, pró, contra, em dúvida. Vai ser uma loucura, tá certo? Vamos vivenciar nesse período. Gente, um grande abraço, um abraço aos ouvintes e espectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Obrigado, Orlando. Meu caro Alex, satisfação imensa também poder recebê-lo aqui no Folha no Ar. Que bom. E vamos, espero que você faça aqui, como diz lá na roça, caminho fundo. Esteja sempre com a gente aqui, passe sempre por aqui. Com certeza. Obrigado por hoje, amigo. Agradeço muito, Cláudio, Orlando, um prazer enorme aqui fazer parte do programa com 2 jornalistas de tão alto gabarito. Muito, muito satisfeito mesmo. Achei que a gente conseguiu falar sobre vários temas assim espinhosos, mas tentando passar a nossa visão, um no campo jurídico, outro no campo político. Acho que foi muito proveitoso. Obrigado pelo convite. Valeu. Gente, são 8 nada, são 9h14, fechamos por aqui o Folha no Ar, que volta na segunda-feira. Obrigado por hoje, obrigado pela audiência, pela companhia aqui no rádio e também nas redes. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Rede Mariana de Postos de Combustíveis, com apoio de Radimed Diagnósticos por Imagem. A gente segue com a nossa programação e o Folha no Ar de volta na segunda-feira.